Nós vamos meditar na palavra de nosso Senhor nessa noite. Nós vamos clamar, vamos ouvir aquilo que o Espírito Santo do Senhor tem para os nossos corações. Hoje eu quero falar a respeito do terceiro dia serei ressuscitado. Foi a resposta de Cristo Jesus para os discípulos. E eu quero pedir aos amados que abram as suas Bíblias. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 21 até o 25, nos diz a palavra. Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto, e no terceiro dia serei ressuscitado. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, isto nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou-se e disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. E Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, estejam prontos para morrer como eu vou morrer e me acompanhem. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. Aleluias! Louvado seja o Senhor, irmãos, porque essa é a verdade que eu almejo para a minha vida. Essa é a verdade que eu busco para a minha vida, a vida verdadeira de Cristo no meu ser, a presença do Senhor cada dia mais intensa na minha alma. Vamos orar. Senhor, nós queremos te glorificar, porque mais uma vez estamos aqui reunidos, estamos aqui para ouvir a tua voz nessa noite, meu Deus. Que teu Espírito nos ensine, que teu Espírito nos edifique, que teu Espírito coloque dentro de nossos corações a esperança que nós precisamos para seguirmos sempre em frente nessa caminhada em direção aos céus. Ó Espírito de Deus, fala a cada coração, fala a cada alma aqui presente, fala também aos irmãos que nos ouvem pela internet, para que haja edificação, para que haja alegria nos corações desses amados pela tua morte e consequente ressurreição. Que teu nome seja, portanto, louvado e glorificado em nome de Jesus. Amém, Senhor. Cristo Jesus, quando homem, ele passou sobre a face da terra e ele teve diversas experiências marcantes, experiências profundas demais na sua existência. Ele, como Deus, estava ali encarnado e a Bíblia diz que ele estava desprovido da sua condição de Deus. A palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo era totalmente homem, perfeitamente homem, estava sujeito a todas as dificuldades que a nós são comuns. Cristo Jesus passava pelas dificuldades do dia a dia, mas ele tinha um projeto na sua existência, e o projeto era fazer a vontade de Deus. O Senhor Jesus Cristo nasceu com um projeto, nasceu com um plano, o plano de salvar-nos, o plano de restaurar-nos, o plano de nos fazer aproximar dele, o plano de fazer-nos ter comunhão verdadeira com ele. E esse plano, irmãos, o Eterno desempenhou dia após dia na sua caminhada enquanto na terra. Ele procurava mostrar sua palavra, mostrar o seu poder, mostrar sua glória, para que as pessoas enxergassem nele o Salvador, o Redentor, o Cordeiro prometido, aquele que viria para dar sua própria vida, para derramar o sangue uma única vez por nós, porque a partir do momento em que Cristo morreu na cruz, não mais foi sacrificado o Cordeiro, mas o Cordeiro deu a sua vida por nós. E esse Cordeiro é Cristo Jesus, amados. É o Cordeiro que amou-nos primeiro. É o Cordeiro que teve no seu coração compaixão das nossas vidas. É o Cordeiro que submeteu-se, humilhou-se, entregou-se por nós, para que hoje nós pudéssemos honrar e glorificar o Criador, para que nós pudéssemos bendizer o Senhor, para que nós pudéssemos nos achegarmos ao Todo-Poderoso, chamarmos o Senhor de Pai, amarmos o Senhor e experimentarmos na vida, no dia a dia, aquilo que Ele pode fazer, o poder do Eterno, a glória do Senhor.
E nesse texto, amado, nós vemos exatamente isto. Vemos que Jesus estava ali próximo ao lago da Galileia, numa cidade chamada Cesareia de Filipe. Ele estava ali reunido com os discípulos. A sua morte aproximava, o momento do seu sacrifício aproximava. E Cristo Jesus falou ali para os discípulos. Ele contou a sua história, revelou o seu segredo. E ele disse para os discípulos que era preciso morrer para que nós pudéssemos ter vida, era preciso entregar a sua existência. Amados, isso é amor do Senhor, isso é amor para conosco, e nós não podemos, queridos, menosprezar jamais esse amor. Nós não podemos olhar para este amor e achar que era assim mesmo, que está tudo muito bem, mas eu preciso fazer com todas as minhas forças a vontade do Senhor, buscar Deus, pagar o preço para que o Espírito Santo do Senhor venha mover dentro do meu coração. Irmãos, se nós não pagarmos o preço, nós não vamos sentir a presença do Senhor. Você quer sentir a presença de Deus na tua vida? É necessário entregar-se por completo, amar o Senhor, fazer aquilo que os discípulos fez ali, quando eles andavam com Cristo Jesus, deixaram as suas profissões, deixaram as suas vidas, as suas famílias e acompanharam o Mestre, porque eles conseguiram enxergar em Cristo Jesus aquele que tudo poderia fazer por eles. E Cristo Jesus o fez, e Cristo Jesus fez tudo o que era possível e o que era mais precioso, que foi dar sua própria vida em nosso favor. Irmãos, este é o milagre do Senhor para as nossas almas. Este é o milagre de Deus. Nós não podemos menosprezar esse milagre, irmãos. Nós não podemos menosprezar, nós não podemos achar que é assim mesmo, que está muito bem da forma que nós estamos. Não, gente, nós temos que andar de joelho, nós temos que pagar um preço para cada dia mais ver o mover de Deus em nossos corações. Eu tenho que pagar o preço, queridos. Você também precisa pagar o preço. E esse preço é amando o Senhor acima de todas as coisas. Amando o Senhor acima de todas as coisas. E quando nós amamos o Senhor, quando nós nos entregamos a Ele, nós vamos experimentar o mover do eterno dentro de nossos corações. E veremos, irmãos, a grande alegria de servirmos e sermos do Senhor e sermos cheios do Espírito Santo. No versículo 21, Jesus disse: eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto, e no terceiro dia serei ressuscitado. Queridos, é você enxergar um problema que é terrível, um problema que é difícil, um problema que é complicado, mas o Cristo, ele tinha consciência do sofrimento, ele tinha consciência da dificuldade que haveria de enfrentar, ele tinha consciência, mas Jesus não voltou atrás, irmãos. Ele, como homem, talvez poderia voltar atrás, com certeza poderia, mas ele sabia que ele tinha um propósito, ele tinha um projeto, e esse projeto era a ressurreição. E diz a Bíblia, se Cristo não houvesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Mas foi necessário, irmãos, que esse Cristo passasse pela morte, que esse Cristo fosse colocado numa sepultura. Era necessário também que aqueles que ali moravam enxergassem, contemplassem a glória do Todo-Poderoso ao vê-lo sair da cova, mas também ele precisava mostrar esse poder ao mundo espiritual, às trevas, a Satanás que o tentou. Ele precisava falar para Satanás: eu venci, aqui estou vivo, porque nem a morte pode deter, nem a morte pode deter a minha existência. Precisamos ter a mesma fé de Cristo, irmãos. Precisamos ter a mesma fé. Quem sabe você olha para o teu futuro e você não consiga ver nada de muito bom. Você só vê sofrimento, problemas, não tem um horizonte para você, mas olhe para o Senhor. Para Cristo também só esperava, era uma cruz e uma sepultura, mas ele tinha convicção que Deus não o deixaria ali, que o Senhor não o deixaria, porque ele haveria de levantar da morte para honrar e glorificar o Todo-Poderoso. Esse é o Deus, irmãos, que pode te levantar também nos momentos difíceis. Esse é o Deus que pode te colocar de pé. Esse é o Deus que pode mudar a tua sorte. Esse é o Deus que pode te usar como exemplo nessa cidade, como exemplo nesse estado. Basta que você faça a obra do Senhor, que você ame a Deus com todas as tuas forças.
No versículo 22, deparamos com Pedro. E Pedro levou a Jesus para um lado. Chamou Jesus, vem cá Jesus, vem aqui. Deixa eles lá, vem aqui. Aí Jesus vai até o encontro de Pedro e ele diz: que Deus não permita, Jesus, que Deus não permita, que Deus não permita. Isso nunca vai acontecer com o Senhor. Irmãos, essas foram as palavras de Pedro. Estava tentando desanimar o Senhor Jesus, mudar a sorte de Cristo, mudar o caminho de Cristo. Sabe o que é isso, irmãos? É que nós entendemos de uma forma, mas Deus tem uma forma diferente de agir. Muitas vezes, queridos, você olha e você não consegue ver a solução, você não consegue ver a glória de Deus em algumas situações, mas olhe com os olhos do Espírito, olhe com os olhos do Espírito, com os olhos da fé, irmão. Pedro não conseguia ver essa situação, Pedro conseguia ver apenas uma cruz, talvez uma sepultura. Ele conseguia ver apenas uma sepultura, e ele queria que o Senhor escapasse daquela situação. Isso é comum a nós. Nós sempre queremos o bem àqueles que nós amamos, não é verdade? Nós sempre queremos o bem, mas será que o nosso bem é a vontade do Senhor? Será que nós estamos agindo segundo a vontade de Deus, irmãos? E é isso que nós precisamos conhecer. E esse conhecimento só vem com discernimento. Com discernimento, irmãos. É por isso que nós precisamos santificar a vida. Cada dia mais buscar o Senhor com força, com alegria, com prazer. Esse negócio de crente que busca o Senhor meio manco, arrastando um pé, com dificuldade, com problema, não vai conseguir ver Deus, irmãos. Não consegue, gente. Não consegue, irmãos. Para que nós possamos ver o Senhor, nós temos que nos entregar a Ele e sentir, receber a direção do Espírito Santo. Pedro não conseguia visualizar o que aconteceria com Cristo. Ele não conseguia ver. Mas o Senhor Jesus estava certo que ele não ficaria na morte, que ele não ficaria na sepultura, porque o Senhor o tinha como o caminho, como a verdade e a vida. O caminho e a verdade e a vida para cada um de nós. Irmãos, essa é a verdade do Senhor. Muitas vezes as bênçãos de Deus vêm de uma forma que você não consegue entender. Muitas vezes a bênção de Deus vem para a tua vida de uma forma que você não consegue entender. Mas apenas creia, irmãos. Apenas creia, porque é para a glória do nosso Senhor. É para a glória de Deus. Talvez se eu estivesse ali também diante de Jesus, com certeza eu estaria amando muito a Cristo Jesus. E a ideia de vê-lo sofrer não me agradaria muito. É assim, irmãos, isso é comum. Mas nós não podemos nos deter naquilo que nós achamos ou naquilo que nós sentimos. Nós temos que buscar, conhecer a vontade do Senhor. Buscar e conhecermos a vontade de Deus para que o entendimento humano caia por terra para a honra e para a glória do Senhor, irmãos. É assim que precisa ser. E com Cristo Jesus foi dessa forma. Ele não deixou se envolver pelos conselhos de Pedro. Ele não deixou se abater pela situação apresentada. Certamente não foram apenas essas duas frases que foram trocadas. Com certeza Pedro tentou usar da sua influência, usar da sua amizade para demover a Cristo desta vontade, desse desejo e desta meta de entregar a sua vida, irmãos. Com certeza Pedro fez muitos esforços. Mas Cristo Jesus, olhando para Pedro, disse, no versículo 23, saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como o ser humano pensa e não como Deus pensa. Nós precisamos ter muito cuidado na nossa caminhada, queridos. Muito cuidado. Porque muitas vezes as nossas atitudes não estão representando o Senhor Jesus Cristo. As nossas atitudes não representam a vontade do Espírito Santo. Talvez aquilo que nós temos falado não representa a vontade do Espírito Santo. Aquilo que nós fazemos não representa aquilo que Deus quer. Mas só que nós estamos insistindo nessas atitudes, insistindo nesses caminhos. E muitas vezes, amados, assim como foi com Pedro, quem está por trás é Satanás. É Satanás que sopra no ouvido, é Satanás que toca, é Satanás que seduz, é Satanás que sugere, é Satanás que fala, irmãos. É Satanás que fala. Nós não podemos errar jamais a vontade do Senhor. Nós não podemos errar a doutrina de Deus.
Nada pode nos afastar da doutrina do Senhor, nada pode nos afastar da vontade do Pai Eterno. E quando nós, irmãos, entregamos a nossa vida para o Senhor e deixamos que Ele adentre nossos corações e corrija-nos, nós vamos ouvir uma palavra dura, uma palavra difícil, mas será uma palavra de salvação, uma palavra de restauração para os nossos corações, uma palavra de restauração, amados. Com Pedro foi dessa forma, e o Senhor disse: saia da minha frente, Satanás, saia da minha frente, Satanás. Pedro, irmãos, estava sendo sugestionado pelo inimigo de nossas almas. Pedro estava sendo sugestionado, ele estava sendo usado pelo espírito de engano para tentar tirar Jesus do seu projeto, do seu objetivo, que era a restauração da humanidade, que era a renovação da nossa comunhão com o Todo-Poderoso, o caminho que religa-nos, o caminho que permite-nos chegar ao Todo-Poderoso. E Jesus, amados, é este caminho. E ele morreu, amados, mas no terceiro dia, ao terceiro dia, ele ressuscitou para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador. Cristo Jesus deu a sua vida, mas ele não ficou na cova, ele não ficou ali, ele saiu, irmãos, ele saiu com seu corpo restaurado para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus. Talvez você esteja também numa situação tão difícil. Talvez você já tenha passado por todas as fases, passou por essas fases e você perdeu as forças e está talvez à beira da sepultura, quem sabe dentro dela, sem saber o que fazer. Eu quero dizer para você, olhe para o Todo-Poderoso, olhe para Deus, clame, porque o Senhor há de restaurar a tua vida, o Senhor há de restaurar a tua existência, Ele há de ressuscitá-lo, dar-lhe uma vida nova e fazê-lo seguir em frente, sem parar, irmãos, sem parar. Assim foi com Cristo, amados. Ele não teve medo das autoridades, nem dos problemas que o aguardavam em Jerusalém, mas ele foi em direção aos problemas, ele foi em direção às dificuldades. Muitas vezes é preciso irmos em direção aos problemas para passarmos por ele. Irmãos, quantas vezes você fica contornando problemas, contorna desse lado, contorna do outro, acha um atalho aqui, outro acolá, enfim, desvia-se dos problemas, mas muitas vezes, queridos, nós temos que enfrentá-lo de frente, nós temos que enfrentá-lo, passar por ele, porque o Senhor está ali, pronto a nos dar a vitória, pronto a nos dar a vitória, irmãos. E que jamais, queridos, tenhamos o nosso entendimento influenciado pelas trevas. Nós não podemos, irmãos, abrir espaço na nossa vida para ouvirmos a voz de Satanás. Nós não podemos ouvir a voz do inimigo nas nossas vidas. Nós não podemos, amados. E a voz do inimigo vem muitas vezes de pessoas próximas, como foi em relação a Jesus. Quem falou foi Pedro. A Bíblia diz que Pedro andava ali próximo a Jesus, muito próximo. Era uma pessoa cheia da graça, da misericórdia. Escreveu um pedaço da Bíblia. Amados, era alguém que tinha muita comunhão com o Todo-Poderoso. Foi este que o inimigo usou para fazer Jesus desistir. Quem sabe você está ouvindo conselhos de pessoas que não deveria. Quem sabe você está ouvindo conselho de pessoas que não deveria, porque são pessoas que não têm o Espírito Santo, que não falam segundo o Espírito Santo, mas aparece com um tanto de palavras estranhas e você se alimenta com isso, porque elas fazem sentido para você. Elas fazem sentido, irmãos. É assim, queridos. Jesus poderia ter olhado aquela situação e realmente concordado. É mesmo, não é? Sofrer tanto problema, tanta dificuldade. Ele poderia até jogar na cara ali: olha só, essas autoridades não querem nada com nada, olha só, a igreja não quer nada com nada, ninguém quer nada com Deus, quer viver segundo o seu próprio entendimento. Não vou fazer isso, não. Você está certo, Pedro, você está certo. O que seria de nós hoje, irmãos? O que seria de nós? O que seria de nós se Jesus resolvesse não dar sua própria vida por nós? Mas é preciso, queridos, que nós muitas vezes venhamos morrer também, para que o Senhor nos restaure e para que o Senhor nos ressuscite. Talvez você hoje que está me ouvindo, você precisa morrer para o Senhor. Você precisa morrer, amado,
Morrer, entregar-se por completo para que Cristo venha e faça uma obra nova na tua existência, para que o Senhor restaure por completo a tua vida e te dê a oportunidade de servi-lo, de honrá-lo e glorificá-lo no seu dia a dia. Amados, para que serve a nossa vida se nós vamos viver segundo esse mundo? Para que serve? Para que serve a nossa vida? Eu estava refletindo dias desses, pensando um pouco a respeito da vida, e vi, amados, que quantos levantam logo pela madrugada, trabalham nesse dia quente, debaixo do sol, sem parar, suados, cansados, chegam na sua casa, vão assistir a novela, dorme, amanhece o dia seguinte, a mesma coisa, para quê, irmãos? Para quê? Se aguarda um sofrimento eterno. Portanto, irmãos, nós precisamos fazer essas coisas, mas fazermos cheio da graça, cheio do poder do Senhor, para que a nossa vida tenha sentido, irmãos, para que nós possamos ter alegria de estar sobre a face da terra com o coração cheio do Espírito Santo de Deus. E ainda no versículo 24 nós vemos Cristo dizendo: e Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, estejam prontos para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhem. Olha só o convite de Cristo. Se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses. Meu Deus amado, o que nós temos visto, queridos, nesses últimos tempos, não é tão diferente quanto nos tempos de Cristo. As pessoas buscavam as igrejas com seus corações movidos de interesses, só de interesses. E quantos hoje, irmãos, estão indo para as igrejas em busca de uma bênção, em busca da bênção, mas esquecem do abençoador, esquecem de Deus, não querem saber de Deus, querem saber daquilo que Deus pode fazer, mas não querem saber de Deus, queridos. Quantos, amados, quantos? E a Bíblia diz que esse é o tempo do falso profeta, são aqueles que pregam o evangelho no qual o Senhor não está no centro. Mas Cristo disse: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça seus próprios interesses. Amados, precisamos colocar a nossa vontade em segundo plano, precisamos colocar aquilo que nós consideramos importante em segundo plano, nós precisamos colocar todas as coisas em segundo plano para que Deus seja entronizado em nossos corações. Ele diz de forma clara: buscai em primeiro lugar as coisas lá do alto. Buscai em primeiro lugar as coisas lá do alto. Mas quais são as coisas lá do alto? Um emprego lá em Brasília? Ou um emprego no governo? Quais são as coisas do alto? Um carro novo na porta? Quais são as coisas do alto, irmãos, que você tem almejado? Quais são as coisas do alto? Sabe o que é isso, queridos? É que muitas vezes as pessoas têm ouvido a voz de Satanás. Pedro foi usado e disse para Jesus desistir da sua jornada. Muitos irmãos estão ouvindo a voz de Satanás e estão tirando o foco que é Cristo e colocando nas obras, naquilo que foi criado, naquilo que é da terra. E consideram isso mais importante, mas não é isso que Deus quer para você, não é isso que Deus quer. Ele quer que tu sejas seguidor. É isso que Deus quer, amados. E que tu precisas esquecer os próprios interesses. Esqueça os teus próprios interesses. E continua dizendo: esteja pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Essa é a mensagem da Bíblia, irmãos. Diferente da mensagem atual, não é isso? Diferente daquilo que nós ouvimos por aí hoje. Mensagem diferente. Jesus errou a mensagem dele? Porque hoje diz que você seguir a Jesus, você vai ficar rico. Se você seguir a Jesus, você vai ficar não sei o quê, aquilo que outro mais. Mas Jesus disse, irmãos, esteja pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe.
Temos que abrir mão da nossa vida, abrir mão da nossa existência. Temos que doar-nos para Cristo Jesus. Temos que mortificar-nos para Cristo. É preciso deixar que a glória do Senhor nos envolva, nos encha, toque o nosso coração e nos dê a direção para seguirmos em frente, amados. Muito cuidado, queridos, com a voz de Satanás. Muito cuidado com a voz de Satanás. Para Jesus, ela veio do discípulo. Para Jesus, ela veio de alguém muito próximo. E para nós, amados, ela pode vir através de um servo, de alguém famoso, que nós reconhecemos como de Deus. É por isso que a Bíblia diz que devemos buscar o discernimento. E o discernimento é estarmos cheios do Espírito Santo. O discernimento é estarmos cheios da glória do Senhor. Porque quando nós estamos cheios da glória de Deus, o Espírito não nos deixa andar por caminhos escuros. Ele não nos deixa pisar em falso. Ele não nos deixa errar o caminho. Mas Ele faz-nos rejeitar aquilo que não procede de Deus e nos mostra o caminho certo. A Bíblia diz o caminho aplainado. É o caminho que foi feito em linha reta pelo Senhor. É este caminho que o Senhor quer que nós sigamos, amados. Este é o caminho que o Eterno quer que nós estejamos a trilhar. No versículo 25, pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Você sabe qual deve ser o interesse que você deve colocar em primeiro lugar? Sabe qual é o interesse que não é errado colocar em primeiro lugar? O interesse de morrer com Cristo. O interesse de morrer com Cristo e ser transbordante do Espírito Santo. Este não é errado, irmãos. E na verdade esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos, queridos, buscar o Senhor, colocar os interesses de Deus em primeiro lugar na nossa vida, buscarmos o conhecimento do Senhor, aquilo que Ele quer, vivermos segundo a vontade dEle, praticarmos a vontade dEle, amarmos o Senhor com todas as forças do nosso ser, irmãos. Só que muitas vezes nosso amor é tão pequenininho que só a misericórdia de Deus. Nosso amor é tão pequeno que cabe na palma da mão. Ainda sobra espaço na palma da mão. Porque o amor por Deus é tão pequeno. Na verdade, queridos, o amor de Deus deveria ser uma capa que nos envolvesse por completo. Ou seja, o amor do Senhor, ele precisava sair da nossa vida, ser tão grande a ponto de não caber dentro do nosso coração, jamais caber apenas numa mão, irmãos, mas deveríamos estar derramando, transbordante de amor pelo Senhor, de amor por Deus. Quando você olha para Cristo Jesus, você vê um homem apaixonado pelo Criador, pelo Todo-Poderoso. Você vê um homem que entregou-se por completo para o Todo-Poderoso. Estava nas madrugadas, nos montes, buscando a presença do Pai. Estava nas praias, nos campos, falando do amor do Pai. Era um homem que não parou, não ficou sentado. Ele poderia dizer, eu sou o Filho de Deus. E hoje a crentaiada faz isso. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Ser filho de Deus é bom, porque ser filho de Deus é ser príncipe. Isso é papo errado, irmãos. O que Deus quer são servos. Servos. Ele não quer príncipes. Ele quer servos. E a palavra original significa escravos. Não apenas servo. Ele quer escravos, é assim que está na Bíblia, a palavra original significa escravos. É isso que Deus quer, irmãos, essa ideia que eu sou príncipe, que eu sou irmão de Jesus, que eu sou filho de Deus. Isso é coisa que o inimigo fica soprando nas nossas orelhas, nos nossos ouvidos, para você não fazer nada e querer um trono para você sentar e ficar esperando a hora da morte chegar para ir para o céu, amados. Não é assim que o Senhor quer. Ele quer que tu sejas escravo dele, que tu entregue a tua vida, que tu morra com Cristo Jesus, que tu faça a vontade dele, que tu seja útil, que tu sejas útil no reino, que tu sejas útil no reino dos céus. Quem está disposto a ser escravo do Senhor? Ser príncipe todos querem,
Não é verdade? Bom ser príncipe. Aí você pensa, eu sou filho do rei. Eu vou ter uma casa nova, uma casa bonita. Eu vou ter as riquezas dessa terra, porque eu sou filho de Deus. Aí você se acha, né? Sou filho de Deus. Amados, se você quer receber a tua herança, seja escravo. Porque lá nos céus, o Senhor tem uma mansão de ouro para você, ou coisa parecida com isso, mas é maravilhoso demais. Amém? Lá está a sua herança. Está nos céus. Mas tem que andar pelo caminho para chegar nos céus. E esse caminho se anda como escravo, se anda como servo, amando o Senhor acima de todas as coisas, morrendo com Cristo e sendo ressurreto dia após dia pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus. Esse é o Deus que nós cremos, irmãos. Esse é o Deus que nos amou. Esse é o Deus que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse é o Deus que diz que só existe um mediador entre Deus e os homens, Cristo, Ele próprio. Ele diz que Ele é a luz, Ele diz que é o caminho, Ele diz que é a verdade, Ele diz que é a vida, e Ele diz ainda que aqueles que vêm até Ele, que se achegam a Ele, jamais serão lançados fora, mas serão acolhidos. Mas tem um detalhe, irmãos, para que você se achegue ao Senhor, você tem que conhecer a palavra e adequar-se à palavra do Senhor. Viva dessa forma, meus amados. Viva assim e vocês verão a glória do Senhor. Viva segundo a vontade do Senhor. Viver segundo a vontade de Deus é obedecê-lo, é honrá-lo, é amá-lo, é glorificá-lo, é possuí-lo dentro do teu coração. Que tu seja templo, morada do Espírito Santo de Deus. E verás a glória do Senhor, verás o poder de Deus. Mas talvez você seja como um Paulo da vida, que não tinha uma casa, que não tinha um local para ficar, que muitas vezes vivia de donativos, recebendo cestas básicas para fazer a obra do Senhor, e terminou seus dias preso. Mas eu quero dizer que foi um dos homens mais abençoados que já houve sobre a face da terra. Mas não tinha nem mesmo um cavalo bonito para andar. Mas escreveu quase todo o Novo Testamento, porque foi alguém que amou o Senhor, que amou a Deus, que entendeu a verdade de Deus, que morreu para Cristo, que deixou-se ressuscitar pelo Criador, que deixou-se guiar, que foi escravo, que foi servo. E eu quero afirmar para vocês o seguinte: hoje ele está lá no bem bom nos céus, com certeza, usufruindo a prosperidade de Deus na sua vida, usufruindo aquilo que de melhor o homem pode ter, que é a moradia eterna lá na glória. Que almejemos isso também para as nossas vidas. E disse Jesus, ao terceiro dia serei ressuscitado. Ao terceiro dia serei ressuscitado. Que nós também possamos falar, ao terceiro dia seremos nós ressuscitados para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador. Amém, igreja? Que Deus abençoe cada um de vocês e que o Espírito fale às vossas vidas. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 452.